A consequência da enorme dívida da América. Então, aparentemente os Estados Unidos estão prestes a falir. We begin our report with the recognition that we are in extraordinary times. Agora traduzir a fala de John Dixon, mais uma vez começando o nosso relatório com o conhecimento de que estamos em tempos extraordinários. A dívida nacional é o valor total que nós como país devemos aos nossos credores. A soma combinada de todos os nossos déficits, orçamentários federais anuais agrupados juntos, mas à medida que a contagem regressiva para uma potencial calamidade se aproxima, o tesouro dos Estados Unidos estão ganhando mais tempo para a América tomar as chamadas medidas extraordinárias. Porque se o governo atingir o seu limite de empréstimo em suas mãos nos Estados Unidos, por muito tempo na história, acumulamos muita dívida para pagar as coisas como infraestruturas, estradas, pontes e programas sociais e aposentadoria. E agora os Estados Unidos pagam por todas essas coisas coletando os seus impostos. E, obviamente, os Estados Unidos deveria gastar menos do que ganha. Mas se um país ele gasta mais do que ganha, então ele tem que ter um déficit. Tradução do Neil Alert. Enquanto os gastos do governo aumentam cerca de 13%, mesmo quando as receitas do governo caem em cerca de 3%, é que os Estados Unidos estão gastando mais dinheiro e ganhando menos dinheiro. Então, ele tem que pedir mais dinheiro emprestado. E agora, esse ano, por exemplo, o déficit orçamentário aumentou 96% em relação ao ano passado. E há uma grande razão pelo porquê das grandes taxas de juros, não extremamente alta. Mas isso não está prejudicando apenas a classe média, mas prejudicando também a dívida dos Estados Unidos. O déficit federal aumentou cerca de 96% entre março do ano passado e esse ano. O governo agora está estimando que poderia pagar 900 bilhões de dólares apenas em juros. Este ano já gastamos mais de 430 bilhões de dólares a mais esse ano do que no ano passado. Isso traz o total da dívida nacional para 31 trilhões de dólares. Mas isso significa que atingimos o teto da dívida? Agora, de fato, para lhe dar uma ideia de quanto é 1 trilhão de dólares, que é milhão de milhões, ou 1.000 bilhões. E para lhe dar uma ideia de quão grande é 1 bilhão, se você contar de 0 a 1 bilhão sem parar, levaria 31 anos para fazer isso. Mas se você contasse de 0 a 1 trilhão, você nunca conseguiria fazer isso porque levaria 30 mil anos. E isso é apenas 1 trilhão. E esse é o problema, porque ao longo dos próximos 10 anos, os Estados Unidos estão estimando em 50 trilhões de dólares o valor da dívida. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar o que exatamente isso significa e o que está acontecendo. A quem os Estados Unidos devem todo esse dinheiro e o que isso significa para os investidores. Uma das coisas mais preocupantes que está acontecendo na economia esse ano é a dívida nacional. E até agora devemos mais de 31 trilhões de dólares. Então, vamos comparar também o quanto os Estados Unidos ganham, conhecido como PIB. Porque depois de 2012, a dívida dos Estados Unidos em relação ao PIB aumentaram 100%. Então, aqui está o que significa. Vamos imaginar que magicamente o governo estalou os dedos e a taxa de juros foi para 100% de imposto da noite para o dia. Para cada pessoa significa para cada dólar que ele ganhou, você teve que pagar de volta para o governo. E digamos que a dívida nacional naquele ponto, o governo levaria 1 ano para pagar a dívida. Mas quando esse número ultrapassa de 100%, como é que fica agora? Isso significa que estamos gastando mais do que poderíamos arrecadar. Isso significa que, teoricamente, os Estados Unidos nunca pagará essa dívida. Porque a dívida nacional está crescendo muito mais rápido do que eles têm capacidade de pagar. Isso, com o passar do tempo, tem o efeito de desacelerar o crescimento econômico. Porque à medida que a dívida cresce, combinadas com taxa de juros mais alta, como os que temos hoje, significa que mais do pagamento americano tem que ir apenas para pagamento de juros. E isso os deixa com menos dinheiro para todo o resto, como aposentadoria, previdência social, defesa
E em 2023, por exemplo, os Estados Unidos terão para pagar cerca de 900 bilhões de dólares apenas em pagamentos de juros. Agora, apenas para o contexto, em 2022, os Estados Unidos tiveram um orçamento de defesa de cerca de 1,1 trilhões de dólares, dos quais 765 bilhões foram gastos com as Forças Armadas. Então, este ano vamos gastar mais de juros sobre a dívida do que em todo o orçamento militar, que é aproximadamente 8,5%, e cerca de 1/10 de todos os gastos dos Estados Unidos. E isso é um problema. Então, infelizmente, essa situação que os Estados Unidos está, como chegamos aqui e quem é o dono da dívida? A dívida é administrada pelo Tesouro dos Estados Unidos e seu Congresso e o presidente que decide quanto custam os impostos. Mas o Tesouro dos Estados Unidos é quem administra o dinheiro para pagar as coisas, como previdência social, saúde e segurança, folha de pagamento dos departamentos de educação, para funcionários do governo, como outras coisas. Quando os Estados Unidos não têm dinheiro suficiente para pagar os seus credores, também conhecido como déficit, então você pode pensar na dívida nacional total como uma coleção de todos os déficits. Tiveram ao longo dos anos, ao longo do tempo, dívidas que nunca pagaram de volta, porque eles continuam pegando emprestado. E essa dívida eles ficam fazendo rolagem, pagando assim mais juros. E a questão é quem os Estados Unidos pegam dinheiro emprestado? E a resposta é de si mesmo e de cada americano. A maneira que o governo dos Estados Unidos pega o dinheiro emprestado é criando títulos do governo e os investidores compram esses títulos. Agora, em troca de investirem nos títulos do governo americano, com os quais ganham uma taxa de juros, e no final do vencimento recebe todo o dinheiro de volta mais os juros das taxas. Os títulos do Tesouro, os quais são os mais seguros do mundo. Mas quanto mais essa dívida vai subindo, a segurança desses títulos vão diminuindo. E aqui está um detalhamento de quem possui esses valores mobilizados. Aqui estão cerca de 75% de toda a dívida dos Estados Unidos, detida pelo público. Mas o público também inclui países estrangeiros, investidores. E acredite ou não, o investidor número 1 da dívida americana não é a China, é o Japão. Então, China, seguindo pelo Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo. Agora, esses investidores estrangeiros, todos os países representam apenas 7,3 trilhões de dólares, ou apenas 24% de toda a dívida americana. A maioria de todo o dinheiro que os Estados Unidos devem, ele deve a si mesmo. O maior detentor de toda a dívida americana é o Federal Reserve. Eles detêm cerca de 1/5 de toda a dívida. Isso permite que o Federal Reserve faça algo chamado de política monetária, por meio de coisas como flexibilização quantitativa, que é a impressão de dinheiro infinito para estimular a economia, e o inverso do que é chamado de aperto quantitativo, onde eles vendem seu balanço patrimonial para apertar a economia e desacelerá-la para baixo, que é o que está acontecendo. Mas esse não é o problema. Não é sobre a quem devem o dinheiro. E o problema é algo chamado de teto da dívida. O limite que o Congresso impôs sobre o quanto de dinheiro o governo pode pedir emprestado para fazer seus pagamentos. O Departamento do Tesouro já começou a tomar medidas para adiar um calote, agora mesmo. Isso significa não investir em alguns fundos federais de aposentadoria. Então, o teto da dívida é a quantia total de dinheiro que o governo colocou como limite para pedir emprestado, até criar esses novos títulos do governo. Agora, se os Estados Unidos não puderem pagar os seus investidores estrangeiros e seus detentores de títulos, e assim mesmo, então ele pode dar um calote na dívida, que nunca aconteceu, mas chegamos perto em 2011. Tradução, isso vai ser em 2011, porque em 2011, durante aquela crise da dívida, o S&P 500 caiu 15%. E não foi apenas o mercado de ações que perdeu 15%, foi também a classificação de crédito dos Estados Unidos, que foi rebaixado pela primeira vez em toda a história do padrão de classificação que rebaixaram a classificação de crédito nos Estados Unidos.
Na sexta-feira, a agência disse que está cortando a classificação AAA do país um nível para dobrar o plus, assim com as pessoas e assim com as empresas. Quanto pior a classificação de crédito, mais caro é para as pessoas pedirem dinheiro emprestado. E é por isso que eles têm que compensar os seus investidores com uma taxa maior de juros, por assumir riscos mais altos. Mas isso soma mais dívida e ainda mais más notícias. Isso significa que o governo não poderia mais emitir dívidas, mas eles basicamente ficaram sem dinheiro para programas que existem. Por volta de junho, a Secretaria do Tesouro estima que isso poderia significar atrasos nos cheques da Previdência Social, atrasos e reembolsos de funcionários do governo e até mesmo fechando parques nacionais e museus. E é por isso que o Tesouro dos Estados Unidos e Janet Yellen, que está responsável por isso, está tomando medidas extraordinárias. Para garantir que isso aconteça, tomam medidas extraordinárias, porque não há alternativa. O que o Tesouro tem que pegar, que ele descreve de medidas extraordinárias, para evitar um calote. E a Casa Branca diz: ei, aumenta o limite que está em debate. Não faremos nenhuma negociação sobre o teto da dívida. Mas é claro que será usado como futebol político, porque eles não são unidos e porque eles não podem chegar a um acordo para aumentar o teto da dívida. E provavelmente pedirão um tipo de compromisso um ao outro, e essa não é a primeira vez que isso acontece em toda a história dos Estados Unidos. O governo fechou brevemente em 1995 e 1996, quando os republicanos do Congresso e o presidente Bill Clinton brigaram sobre o limite da dívida dos gastos do governo. Tradução: também desafiei o Congresso para preservar a plena fé e o crédito total dos Estados Unidos, para aumentar acima do partidarismo e aprovar uma extensão direta do limite da dívida e mostrar às pessoas que a América mantém a sua palavra. Isso geralmente envolve o Partido Republicano, pedindo ao governo que gaste menos e cortar alguns programas que não consideram necessário, enquanto os democratas afirmam que esses programas já estão dentro do orçamento aprovado e agora é só pagar pelas coisas que já foram acertadas. Mas de qualquer forma, o lado negativo de tudo isso é que enquanto os políticos ficam argumentando, a classe média que paga por isso. Quando a economia e os mercados temem, o consumidor paga o preço essencial. Isso importa porque há consequências reais. Isso importa quando atinge o seu dinheiro. Você vai se importar. E o teto da dívida ao longo dos anos tem havido muitos debates sobre como resolver esse problema. E a responsável pelo Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, diz que devemos apenas nos unir e concordar em aumentar o teto da dívida. Tradução: acredito que a única maneira de lidar com o teto da dívida é o Congresso aumentá-lo e mostrar ao mundo e aos mercados financeiros e ao público que somos um país que paga nossas contas. Mas se o governo pode concordar com o tempo para aumentar o teto da dívida, outras pessoas sugeriram que poderíamos criar uma moeda de platina de $1 trilhão. Tradução: uma possível solução para o problema do teto da dívida é uma moeda de platina, especialmente cunhada no valor de $1 trilhão. Soa como uma ideia absurda, mas conseguiu apoio de economistas notáveis, como o vencedor do Prêmio Nobel, Paul Krugman. Ele sugere que o secretário do Tesouro poderia cunhar o hash da moeda e tendência. No tweet de uma possível falha aumentar, o teto morto tem o potencial de ser catastrófico e às vezes pode fazer coisas estranhas para evitar uma catástrofe. Uma lei que afirma que o secretário do Tesouro, pode cunhar uma moeda de qualquer valor. Então, por que não cunhar uma moeda de $1 trilhão, depositando no Fed e continuar gastando as obrigações que são autorizadas pelo orçamento? Então, certo, tecnicamente falando, Janet Yellen poderia destruir a Casa da Moeda, que faz parte do Tesouro dos Estados Unidos, para criar a moeda de $1 trilhão, que seria colocada no Federal Reserve, que o dinheiro seria usado para pagar os salários como Previdência Social e outros benefícios, que esse dinheiro não teria impressão sem freio e não veríamos uma inflação descontrolada, essencialmente se for feito com responsabilidade.
Agora, as pessoas que apoiam essa ideia, que isso é muito melhor do que ficar inadimplente, tendo nossa classificação de crédito de baixo e potencialmente perdendo nosso status de moeda de reserva global da noite para o dia. Pessoas que são contra essa ideia dizem que o mundo inteiro veria com muita confusão o sistema financeiro dos Estados Unidos. Eles iriam vender seus títulos, eles iriam despejá-los e todas as taxas de juros iriam disparar. E os Estados Unidos iam entrar em um doloroso processo de litígio, também conhecido como o governo ia se processar, porque iria tentar descobrir se isso foi permitido. E aconteceria, em primeiro lugar, se não fosse permitido, coisas ainda piores aconteceriam. O ponto é que é um processo complicado, que mais provavelmente nunca acontecerá. E até mesmo a pessoa que tem o poder de fazer isso, Janet Yellen, diz que é contra a ideia da moeda de $1 trilhão. Janet Yellen, traduzindo, eu sou contra isso. E não acredito que deveríamos levar isso a sério. É realmente um truque, no que é necessário para o Congresso mostrar para o mundo que a América pode pagar as suas dívidas. Isso significa, em última análise, que o Congresso terá que juntar as suas coisas e descobrir isso mais cedo ou mais tarde, porque a questão ainda permanece se um dia irão pagar a dívida nacional da América. E tecnicamente não. Mas sim, é possível que paguem a dívida, mas não que provavelmente nunca o fará. E isso porque é uma boa coisa pedir dinheiro emprestado, desde que os Estados Unidos podem usar esse dinheiro para revestir em si mesmo, para aumentar o seu PIB. Da mesma forma que é uma boa ideia pedir dinheiro emprestado, educar para pedir uma renda maior, isso é uma coisa boa. Mas o problema é se a taxa de juros ela fica tão forte, tão fora de controle, que excede a sua renda. E é o problema de ser responsável. E que isso vem à custa de cortar gastos em algum lugar, que vai perturbar alguém, ou vem à custa de aumentar os impostos, que também incomodará alguém. E é por isso que nenhum dos partidos políticos querem tocar nisso e ser responsável. Porque vem à custa de ser reeleito. Mesmo que os economistas não saibam que é um ponto de solução. Se os Estados Unidos perdem os status de reserva mundial e perdem a capacidade de exportar o dólar, isso significa que mais dólares permanecerão na América, gerando assim inflação, que se traduz em maior taxas de juros, que se traduz em desemprego e economia mais lenta. Então, a verdade é que os Estados Unidos têm que se responsabilizar em algum momento. Mas, enquanto isso, concentre-se na sua própria jornada de investimento. Continue em frente. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.